Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você e sua família. Então pessoal, hoje nós vamos fazer mais um vídeo e eu quero mostrar para vocês como fazer a parte de cima do pijama. Que eu mostrei para vocês como fazer o pijama de adulto, né? Usando uma peça já pronta como medida, e agora vou mostrar como fazer a blusinha, né, do pijama usando uma peça já pronta, tá bom? Então pessoal, mas antes de começar o vídeo, quero assim dizer para vocês, todos vocês e os que estão chegando, que vocês são todos muito bem-vindos. Muito obrigada por vocês estarem me acompanhando, e também quero pedir para vocês continuar aí fazendo um comentário legal, deixando um like para ajudar o canal e para ajudar a gente a continuar em frente, né? Que a gente tem ainda muito conteúdo para compartilhar com você. Ajudar você que está aprendendo a costurar, né? É o nosso objetivo, compartilhar os meus conhecimentos com você que está começando a costurar, tá certo? Então vamos lá para a mesa, que nós já estamos com o tecidinho lá para mostrar para vocês como fazer, tá bom? Muito bem, pessoal, eu já arrumei aqui na mesa, já preparei o tecido aqui, ó, pra gente fazer a blusinha do pijama, assim como eu ensinei para vocês fazer a calça usando uma peça já pronta, né? Então, ó, eu dobrei o tecido aqui uma vez, aqui a orelha do tecido, tá? Observar que ele fique assim, ó, que não fique assim, que ele fica arrepiando, que fique aqui, ó, tá? No sentido da barra da blusa, tá? Aqui a barra, né? Então, é para ele ficar assim, tá certo? E o que eu vou fazer aqui? A gente tem que arrumar a peça já pronta para poder cortar. Só que esse aqui, como vocês estão vendo, ele tá um pouco torto, ele é uma malhinha, né? A meia malha, aquela de camiseta, fio 30, eu acho esse aqui. E ele entortou um pouquinho. Mas o que fazer? Você pega a sua camiseta, arruma ela bem arrumadinha aqui, ó, que bate aqui o corte da manga aqui, tá? Aqui a barrinha certinho, pra daí cortar, que daí dá certo, tá bom? Mais um detalhe, gente, você não pode usar uma camiseta de malha para cortar um tecido que não tenha nenhuma elasticidade, porque aí é possível que essa peça fique muito justa, né? Porque tem que ter uma folga para vestir, ainda mais uma blusinha como esta, que é uma blusa de vestir sem abertura na frente. Então, se você for cortar usando uma camiseta, uma blusa de malha, a blusa do pijama, você se lembre que tem que deixar um pouquinho, tá? Para ficar um pouquinho maior. Agora eu vou cortar aqui, vou deixar aqui uns 2 centímetros para mim fazer uma barrinha aqui. E vou cortar ela aqui reta para cima, não vou fazer esta curvinha aqui. Justamente porque este tecido aqui, ele tem uma elasticidade bem pequena. Tem uns que não tem nada de elasticidade. Ele tem um pouquinho, né, na largura dele. Um pouquinho só. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou cortar primeiro uma parte, depois a outra, porque senão ele fica muito espesso pra gente cortar, é um pouco difícil, tá? Então, vamos cortar o lado um dos lados, né? Ou a frente ou a costa. E depois cortamos a outra parte. Aqui eu vou só dar uma aparelhadinha bem pouquinha. Vou subir cortando até a cava da manga. Ó, a cava da manga vai dar bem aqui, tá? Vou marcar aqui vou pôr um alfinetinho, ó. Esse alfinetinho com a bolinha bem escurinha, que é para mim não me perder depois, tá? E vou colocar um outro aqui na pontinha da cava, bem aqui, ó, tá? Dá pra ver bem aqui, Mari? Sim. E vou marcar aqui também, por apenas uma marquinha aqui, tá?
com alfinete, porque conforme eu disse para vocês já na outra peça que eu fiz, ele é difícil pra gente marcar ele com um marcador de tecido, um giz, né, uma coisa. Agora o que fazer, pessoal? Assim, ó, vamos colocar a manga aqui pra cima, sempre firmando bem aqui, ó, pra nós fazer o contorno da cava, a cava da manga. Então ali, ó, coloquei o alfinetinho, eu vou cortar um pouquinho mais pra cima, depois eu dou mais uma arrumadinha. Quer dizer, tem que deixar um pouquinho de tecido para costura, tá? Deixar um pouquinho para costura. Ainda mais se você vai usar uma máquina zigue-zague, então você deve deixar 1 centímetro pelo menos para costura, não é? Aqui o ombro, ó, o ombro eu marquei ele aqui, vou começar a cortar aqui da beiradinha, que ele tem um caimento no ombro, né? Até ali, ó, tá? E vamos cortar aqui o decote da cava das costas, tá? O decote das costas. Daí o próximo nós fazemos o da frente. Então, pessoal, olha aqui. Eu já dobrei o tecido, né? Olha, como estão vendo, a beiradinha do tecido tem que ficar nas lateral, tá? Então, já dobrei aqui o tecido, ó. E ainda tem essa parte aqui que nós vamos fazer as mangas. Daí a cava tá aqui, nesse sentido. Então, nós vamos só cortar agora por esta parte que nós já cortemos. Agora sim, ó, pessoal. A cava da frente é um pouquinho, a gente aprofunda ela um pouquinho, né? Então, daí aqui também vou cortar igual a da costa, daí depois nós vamos aprofundar ela um pouquinho. Primeiro eu vou cortar aqui. Olha aqui, pessoal. Então, agora essa aqui é a parte da frente, né? Então, vamos aprofundar assim, aqui 1 centímetrozinho aqui, tá? Assim, pouquinho. Tá? Um pouquinho. E agora, a frente, ó. O decote da frente, tá? O que nós vamos fazer? Vamos aprofundar ele aqui também. Pera, mas eu vou medir para ver quantos centímetros eu vou abaixar ali para vocês terem uma noção. Aqui, ó, 4 centímetros eu vou abaixar aqui, tá? Ó, pessoal. Tá certo? Ó. Dá pra ver bem, Mari, aí? Sim. Então, pessoal, aqui de acabamento eu pretendo colocar uma ribana. Vou colocar uma ribana e nas mangas também vou colocar uma ribana. Então, essa parte já tá cortada, agora nós vamos cortar as mangas. Mas primeiro eu vou acertar aqui o tecido, vou arrumar para não demorar muito, tá bom? Já volto com ele arrumadinho. Muito bem, pessoal. Aqui já coloquei a manga, né? Ó, até coloquei as 2 mangas, mas nem que precisava, né? Por as 2 mangas. Mas olha aqui, pessoal. Então, dobrei o tecido assim só pra deixar assim um pouquinho, vou cortar um pouquinho maior, tá? Um pouquinho mais largo, por causa da questão que eu falei pra vocês de não ceder muito, né? Então, e aqui eu vou colocar uma ribana, então eu vou colocar um pouquinho mais curto só, que eu vou colocar uma ribana. Ó, vou deixar um pouquinho mais largo. Onde eu coloquei o alfinetinho e daí eu posso cortar aqui a manga, né, a olho, porque já tenho prática, mas você vai ali e faz assim, ó, coloca a mão aqui na costura e vira aqui, ó, pra cá, que daí você tem aquela noção aonde que você tem que passar a tesoura.
Isso para o caso do fleece, né? Que a gente tá com dificuldade para marcar. Mas, se você tiver usando uma malha, um outro tipo de coisa, aí não precisa, tá? Você pode pegar, vir aqui assim e marca, né? Agora, só vou subir um pouquinho aqui para deixar um pouquinho para costura. Olha aqui, pessoal, tá vendo? Agora, com esta já cortada, nós vamos cortar a outra manga. Muito bem, pessoal, olha, já cortei aqui, né? Já temos aqui as duas mangas cortadas. Como vocês viram, este pedaço aqui é daquele que eu usei para fazer a calça. E aquele com florzinhas, né? Eu fiz o corpo, né? Desse aqui, ó, tá vendo? Vou fazer o corpo deste e as mangas deste e a calça desse aqui também, tá? E assim pra não ficar assim muito liso, né? Aquela cor muito lisa, enfeitar um pouquinho. E desse aqui eu vou fazer a ribana. Esse aqui é a ribana que eu comprei pra fazer os pijamas, né? Então, mas daí eu vou cortar, daí já mostro pra vocês cortadinha e o tamanho da ribana, tá? Ó, a ribana é essa. Aqui ela estica bastante. Então, o que nós vamos fazer? Acho que já vou mostrar já pra você, olha aqui. A gente não vai cortar desse tamanho aqui, dobrar e cortar desse tamanho. Tem que tirar menor, pelo menos aqui, tá? Você vai medir até aqui, ó. Daqui a aqui. Pra daí você tirar aqui um pedaço, né? E vai dobrar, pra daí você poder costurar ela dobradinha, tá bom? Então, eu já vou tirar e já mostro pra vocês cortadinho. Muito bem, pessoal, olha aqui. Eu cortei aqui já a ribana. Então, eu cortei 7 centímetros de largura, né? Olha, deixa eu abrir pra vocês verem. Ó, já cortei duas, né? Então, ela vai ficar assim. A gente vai emendar ela aqui, né? E depois vamos dobrar ela assim. Então, vai ficar dessa largura. Então, cortei ela com 7, ou seja, se você for cortar ela bem aberta assim, 14, né? E 22 assim, ó, tá? Que daí, quando a gente for costurar, a gente vai esticar ela aqui pra ela abranger todo o espaço aqui. Então, tô explicando assim, bem, assim, de um jeito bem simples, porque talvez esteja falando para alguém que nunca fez, não tem prática, né? Claro, com esta ribana, tá? Então, ó, daí você prega ela aqui, né? Se você vai fazer isso com agulha, na máquina zigue-zague, você vai deixar vai fazer um pezinho de costura, né? E daí você faz mais o zigue-zague de acabamento e vai ficar perfeito, vai ficar muito bom, certo? Então, agora vamos costurar. Muito bem, pessoal, nós já estamos aqui na máquina para costurar. E assim, ó, a gente vai colocar direito com direito e alfinetar, vamos fechar os ombros primeiro, tá? Ó, já coloquei ali o alfinetinho ali e agora vou passar um pezinho de máquina, porque não vou passar no overlock já, porque ele é tão ruinzinho, ele escapa bastante. Então, primeiro eu vou passar uma costura na reta, para depois passar na overlock. E você aí pode fazer a mesma coisa. Primeiro passa uma costura aqui, um pezinho de máquina, e depois passa o zigue-zague aí, se você vai fazer com uma máquina zigue-zague, né? Para quem tá começando, geralmente é uma maquininha zigue-zague que a gente aprende, né? Assim, comigo foi assim. Então, vamos lá, vamos costurar, vamos fechar, daí vamos pro próximo passo. Então, pessoal, olha, eu fechei os 2 ombros, né? O primeiro, fechei os 2 ombros aqui. E agora, eu vou abrir a peça aqui assim, né? Ela está com os ombros emendados. E vou posicionar a manga, porque nós vamos colocar a manga aqui com ela aberta. Assim, pessoal. Tentei fazer um pico aqui para marcar, mas não aparece. Então, como não dá para fazer um pico muito grande, né?
coloquei um alfinetinho escurinho pra gente poder visualizar aqui e tá posicionando aqui, ó. Este aqui é o meio do ombro, né? Ó, tá vendo como é que é aquela parte que fica mais alta da cava da manga? Então, ó, agora eu vou posicionar aqui, que é o meio, bem aqui na costura. E também vou fazer que essa costura fique virada pro lado das costas. Assim, ó, virar a costura pro lado das costas, pra trás. Eu vou, ó, colocar aqui certinho, né? O meio da manga com a costurinha. E vou posicionar o alfinetinho. Agora, eu vou colocar mais alfinetinho aqui. Tô colocando alfinetinho aqui para que a gente tenha noção de que esteja tudo certinho, tá bom? Ó, aqui a gente já vai ver. Se tiver uma diferença aqui, às vezes acontece de ficar um pouquinho de diferença, daí a gente já acerta na costura. Ó, tudo alfinetadinho até aqui o final, tá? Ó, tá vendo? O rosinha claro com o rosinha mais forte. Vamos colocar um alfinetinho para não sair do lugar. E daí vamos passar uma costura conforme eu fiz antes. Que eu falei para vocês que ia passar uma costura primeiro, uma costura reta com um pezinho de máquina para depois levar no overlock. Então vamos fazer assim nas duas mangas, tá certo? E sempre cuidando, pessoal, sempre conferindo, porque ela com muita facilidade ela escorrega o lado de baixo ou o lado de cima e aí já sai fora a costura, né? Então agora eu vou ligar a máquina e daí não vou falar porque faz muito barulho. E assim, pessoal, você que está assistindo o vídeo e você ainda não viu aquele vídeo que eu fiz a calça deste tecido aqui, deste rosa, dá uma olhadinha lá que nós vamos deixar ali para você olhar ali, a Marilena vai deixar, tá bom? Para você assistir e ver também como é que eu fiz a calça, tá bom? Uma maneira um modo de fazer para quem tá começando, tá aprendendo, né? Vai praticando em casa, para a família, para poder pegar a prática, daí já dá para começar a pegar pros vizinhos, pros parentes, e quando você vê, você já é uma empresária da costura. Muito bem, pessoal, olha aqui. Vou mostrando aqui para vocês como é que ficou, né? Só com a costura da máquina reta, tá bom? Ó, tá? Ó, preguei a manga com ele ainda aberta. A manga também está aberta, tá bom? Agora eu vou passar na overlock, já fiz as duas, ó. Passar na overlock, né, para dar acabamento nesta costura, nas duas, né? E depois eu vou fechar, tá bom? Daí nós vamos fechar a lateral e a manga. Então, pessoal, assim, ó, tô mostrando para vocês, porque as costuras geralmente a gente faz os ombros, depois a gente faz a manga, tá certo? Depois que a gente prega a manga. Então, a sequência, né? Ou seja, costura primeiro a costura reta, depois faz overlock. Neste caso, né? Então, quando é tecido plano, assim, que a gente tá fazendo, que não é malha nem nada, a gente vai e faz, overlocka toda a peça, e daí a gente vai costurar, vai pra máquina reta para costurar. Então, já tô fazendo, passando informação, né, pra você que tá começando. Olha aqui. Agora, eu vou passar na overlock, pra depois a gente fechar. Daí, a gente vai fechar a manga e a lateral da peça, todinha, tá bom? Eu vou lá passar na overlock e daí já volto. Então, olha, pessoal, eu acho que dá pra ver, né, que tá overlockadinho aqui, que o fio é diferente, não é da mesma cor. Tô usando o fio cinza, porque eu não tinha nem rosa, nem de um, nem de outro. Só um rosa bem forte, então daí deixei o que já tava na máquina. Então, ó, pessoal, agora nós vamos fechar a lateral do pijama, já coloquei alfinete aqui, ó, e a manga, né? A manga, conforme vocês estão vendo aí, né? Olha aqui.
Aí não alfinetei ainda. E depois, quando nós fechar toda a lateral e overlocar, aí que nós vamos colocar a ribana. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fechar a lateral primeiro, na máquina reta, um pezinho. Lembrando que nós vamos dar, neste caso, um retrocesso no começo e no fim. E depois, nós vamos passar na overlock. Você aí não tem overlock, você passa na zigue-zague, tá bom? E vai ficar bem bonito, tenho certeza. Muito bem, pessoal, olha. Aqui é o decote da peça, tá? Eu juntei os ombros aqui, ó, tá vendo? Juntei os ombros, coloquei um alfinetinho ali, ó, costurinha com costurinha, coloquei um alfinetinho para mim poder medir. O que que eu fiz agora? Eu peguei e medi, tá? Medi quanto que deu ele aqui com a fita métrica e aí fui lá e cortei, ó. Cortei dobradinho assim, ó, tá? Dobradinho, essa ribana que eu vou colocar. Eu apenas vou deixar um pouquinho maior só, tá? E ainda tem a costura para fazer, tá? Ainda vou costurar, vai diminuir um pouquinho. Feito isso, fechando aqui, que daí a gente vai fazer? A gente vai pôr um alfinetinho aqui na parte de trás do decote, aqui, ó, bem no meio, tá? Chamei aqui, ó. E vamos colocar aqui um alfinetinho, porque isso aqui tá muito difícil pra gente marcar. E aí, então, nós vamos pegar essa parte que daí já vai estar emendadinho e vamos posicionar ali, assim, abertinho. E daí, vamos costurar em volta inteira. E vamos puxando ele, porque daí essa ribana, ela estica, ó, como ela estica. Então, nós vamos esticando ela. Colocamos lá, alfinetamos e vamos puxar aqui, ó, na outra metadinha aqui, ó, meio com meio, tá? Meio com meio, daí vamos espichar ela e daí vamos costurar em volta, tá? Então, primeiro eu vou fechar lá, daí já volto a mostrar pra vocês. Olha aqui, já overloquei aqui as mangas e a lateral, já fechei, tá? Agora, então, vou mostrar a ribana pra vocês, que essa parte é bem importante. Eu vou fechar lá a ribana, tá certo? Já volto. Então, pessoal, eu fui lá e já fechei aqui na overlock, né, ó. Fechadinha, dobrada. E agora, vou alfinetar ali e ali. E aí, pra costurar, a gente vai esticando ela, tá? E vai posicionando na peça e vai costurando, tá? Ó, vou colocar ela pra vocês verem. Ali, que essa... A gente olha assim uma coisa tão simplesinha, né? Mas pode ficar... Mas pode não dar certo. Daí a gente tem que tirar, pregar novamente. Isso deixa a gente nervoso, né? Ó, eu vou colocar ela aqui. Olha aqui, pessoal. Ó, tanto que tem que esticar. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos esticar ela assim, ó. E vamos posicionar um alfinetinho, ó. Tá? Vamos pôr um alfinete aqui. Tá vendo? Tem que esticar a ribana, tá? Não precisa esticar o tecido, estica só a ribana até que dê pra costurar, ó. Do outro lado faz a mesma coisa pra ficar tudo igual. Então, agora eu vou costurar ela, daí mostro pra vocês já costuradinha, tá bom? Então, pessoal, olha aqui. Eu já fiz a bainha aqui, ó, tá vendo o overlock? E daí costurei na reta. E aqui a ribana, né, da manga, ó. E daí assim, pessoal, se você quiser fazer um pouquinho mais estreita, também dá, daí fica a seu gosto, tá? Um pouquinho mais estreita. E aqui também, ó, tá? Ó. Eu fiz ela assim, bem larguinha. Aí, ela dá aquela juntadinha aqui, né, pra ficar mais juntinho do pescoço. Mas, se você quiser também fazer ela mais estreita, também ela vai ficar assim, mais abertinha,
tá? Ó, né? Como eu disse pra vocês, eu fiz ela, né, uma costura reta primeiro, olha aqui, dá pra ver, Mari? Sim. E daí passei overlock, tá? Então assim, ó, pessoal, né? Rapidinho a gente faz uma peça assim, aqui demora um pouquinho porque a gente tá filmando, né, e tal, e vendo, explicando, mas é uma peça assim que não tem bolsinha, não tem nada, como um tecido como esse aqui, nossa, dá pra fazer bem rapidinho. E você pode fazer com a sua maquininha zigue-zague, já falei isso. Você pode fazer também de pluminha, né, que fica quentinho. E também pode fazer de malha fio 30. Por quê? Porque você vai colocar faz um pezinho de máquina, depois faz o zigue-zague. Fica bem bom. Quando eu não tinha, eu cansei de fazer para minhas crianças, fazia as coisas com malha, fazia assim. Só ajustar por uma agulha fininha e fazer. Olha, eu tenho uma dica que eu tô passando para você. Agulha fininha para malha fio 30 e vai dar certo. Então faz aí seu pijama, aproveita o inverno, tá bom? Que você vai gostar muito. Olha, fica uma peça bem bonitinha, né? E muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.